Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos conversar sobre hernia de disco mais uma vez e hoje sobre um assunto que eu vejo, que eu tenho visto nas redes sociais, nas coisas que eu tenho assistido, até mesmo a respeito à hernia de disco, a tratamentos para hernia de disco. E o que me tem as pessoas trazido, né, o que elas me trazem e desses eventos que eu tenho montado, e vem para mim uma impressão muito forte de que é difícil para uma pessoa que tem hernia de disco encontrar o tratamento certo. Vou fechar um pouquinho aqui, que tem um sol desgraçado aqui. Não é desgraçado, é um sol muito bom, mas só que atrapalha a imagem, né? Então, quando a gente pensa na questão da hernia de disco e quem tem hernia de disco, geralmente a ideia da pessoa é que ela não tem mais o que fazer. E como trava o corpo como um todo, parece ser sempre um problema que é impossível de resolver. E aí vem a questão do desânimo de uma pessoa que tem hérnia de disco, que o próprio tipo de problema, que é uma lesão que você tem, ele é tratado como uma patologia, como uma doença degenerativa e que você vai ter isso por muitos e muitos anos. Ao invés de ser tratado como uma lesão que pode ser curada, ela é tratada como uma doença degenerativa. E sempre que você trata isso como uma doença degenerativa, a ideia que traz para nós é que não tem cura, porque a maioria das doenças degenerativas não tem cura. Que dá uma ideia de que com o tempo isso vai piorar. Com o tempo você vai ficar mais lesionado, você vai ficar mais degenerado, porque a ideia do tempo em doenças degenerativas é basicamente essa, que o tempo trará degeneração, e aí surgem várias palavras que trazem junto essa ideia do não tratamento, né? A ideia de você não poder tratar isso tudo vem com uma série de palavrinhas, assim, como tratamento conservador, é uma palavra que eu abomino completamente, porque o tratamento conservador é um tratamento da geladeira, né? A geladeira conserva os alimentos. As palavras são utilizadas aí, então, meio que para induzir você na ideia de que você não vai ter cura para o problema que você está passando. E é bem pelo contrário, né? Vou botar um pouco mais de luz aqui na minha frente e ligar aqui. E quando eu vejo o anúncio, vários anúncios sobre tratamento de hernia de disco e tudo mais, eu vejo que quem está com hernia de disco está ferrado. Se for ir atrás de todos os anúncios que surgem nas mídias sociais, nas mídias, enfim, porque é demonstrado, é apresentado como se fosse uma doença degenerativa, quando na verdade não é. A hérnia de disco, você precisa e pode resolver ela de uma maneira mais fácil do que ela é demonstrada. Só que junto com a hérnia de disco entra um sentimento depressivo, um sentimento de impotência, um sentimento de finalização de vida, assim. Entra um sentimento de incapacidade de vencer esse momento. Porque é uma lesão que trava você, né? Incapacita você de fazer as coisas. E então uma série de termos utilizados de maneira equivocada, como por exemplo, desgaste. A palavra desgaste, ela traz a ideia de que se você mover mais, vai gastar mais um determinado osso ou alguma coisa assim. Essa é a ideia do desgaste, né? Por exemplo, um relacionamento que tem desgaste, desgastou o relacionamento, usa-se essa palavra para relacionamento também, né?
Ah, o relacionamento estava desgastado, então ele terminou. Mas quando que se desgasta um relacionamento? Não é quando essas pessoas param de desenvolver atividades? Não é quando elas param de se mover em relação ao relacionamento? Quando que se desgasta um relacionamento? Não é quando uma das pessoas para de fazer um pouco do que deveria fazer dentro do relacionamento? Ou ambas, né? Às vezes duas pessoas deixam de inventar novas formas de amar e aí tiram os cuidados, tira o movimento. Quando o relacionamento é tirado do movimento, ele entra num desgaste. Aí a gente vai olhar para a hernia de disco e a gente utiliza a palavra desgaste. E aí a pessoa diz, tá com desgaste no teu pescoço. A primeira coisa que a pessoa pensa é não morrer mais. Mas não está correto isso. Não está correto. Aí a palavra ela é utilizada diferente. Ela é utilizada se você se mover, vai gastar, vai desgastar. Desgastar quer dizer vai consumir mais. E na prática funciona diferente. Por quê? Porque o disco intervertebral, o disco que fica ali no meio, aquele que gera a hérnia, ele precisa que você movimente, que você se movimente. Ele precisa ser pressionado e soltado ao tempo todo. Ele precisa o tempo todo do movimento para que ele seja pressionado e liberado. Porque o disco, ele se hidrata através do movimento. Se você não fizer movimento, o disco sim vai perder o líquido que ele tem dentro e vai ficar desgastado. Então essa palavra do desgaste ela está sendo utilizada de maneira sutil, sutileza, uma sutil forma de deixar o herniado, a pessoa que tem a hérnia de disco, deixar a pessoa herniada com uma sensação de incapacidade e impotência em relação ao seu problema da hérnia de disco. Eu vejo que talvez durante esse período todo, né, que a gente busca a redução das hérnias de disco, o fato é que quando você tem uma hérnia de disco, você precisa da ajuda de alguém no início para que você possa fazer esses movimentos, para que possa colocar isso em atividade. Só que tem algo que está travando você, que é a parte psicológica, que incutiram na sua mente que alguém tem que fazer isso por você. Eu quero trazer isso muito sério mesmo, muito importante agora. Porque não é alguém que tem que fazer isso por você. É você que tem que fazer por você. E quando se pensa no tratamento de hérnia de disco, eu ouço muito isso, o pessoal dizer que é muito caro fazer um tratamento de hérnia de disco. Talvez você não tenha conhecido o meu tratamento da hérnia de disco e você comece a achar que tudo é caro. E você parou de buscar porque lhe disseram que você teria que fazer um tratamento conservador. Aí você já pensa que não vai melhorar nunca. Porque o tratamento conservador ele dá a ideia de que você vai ter que ir no fisioterapeuta a vida inteira para resolver o problema. E isso não é verdade. Não é verdade porque você toma café da manhã todos os dias e ninguém diz que isso é um tratamento conservador. Você se alimenta todos os dias, então você deveria se alimentar de exercício todos os dias também. Por isso esse uso da linguagem no meio da saúde, no meio clínico, no meio, enfim, até os próprios fisioterapeutas se enganam com o uso de uma linguagem, e eu estou combatendo isso veementemente, fortemente, combatendo a má linguagem, que eu chamo de efeito nocebo, que é um efeito que se trabalha a mente do paciente para ele achar que ele vai ter que fazer
que ele não tem chance, que é assim mesmo, e que só ele vai ter que fazer um tratamento conservador, que isso parece que vai durar séculos, décadas para sair da dor. E aí uma série de coisas que vão incutindo na nossa mente, na nossa vida, fazendo a gente pensar que é uma doença degenerativa autoimune. Parece que é isso, mas não é. A hérnia de disco é totalmente tratável. E o que é mais importante, a hérnia de disco, ela é tratável por você. Você pode tratar a sua hérnia de disco. Você só precisa um pouco de informação e um acompanhamento inicial, pelo menos por umas 12 semanas, para você aprender bem como se faz. Depois, você resolve isso na sua vida. Mas incutiram, aí você não vai acreditar em mim, porque incutiram na sua mente, você tem uma crença forte, até porque você tem dor e a dor piora, e aí incutiram na sua mente que você tem um desgaste. Quem de vocês já foi no médico e ele lhe disse que você está com desgaste? Que seja desgaste do joelho, desgaste do que for. Quando você sente essa informação, quando você ouve essa informação, eu tenho um desgaste agora, como é que eu vou resolver o problema do meu osso? Porque a gente pensa que o osso é uma pedra que tem dentro da gente, que ele não é vivo. Mas pelo contrário, o osso é vivo. E ele está sempre se transformando, o osso está sempre se desenvolvendo. Tanto que o bico de papagaio é uma evolução do osso, né? É um osso que se desenvolveu, um osso que cresceu, em vista de que você não estava movendo esse osso. Você não tinha movimento no seu corpo. E aí então dizer que você tem desgaste é uma forma de fazer com que você não se mova, para que você gere mais doença no seu corpo. Você tem que parar de ouvir essas coisas que dizem que você não é capaz de conquistar aquilo que você quer, que é a sua saúde. Porque, digamos que 5% do que você tem de problema seja sem solução. Digamos que 50% dos problemas seus sejam sem solução. Digamos que 90% dos seus problemas não têm solução. Mas 10% tem. Mas 50% tem. Mas 90% tem. E se você resolver, então, esses 10, 15, 20, 50, 60, dependendo de cada pessoa, se você resolver aqueles problemas que têm solução, será que não começa a solucionar também os outros que não têm solução? É uma questão que, se você acreditar que não tem solução, você para e não busca mais solução. E aí você fica à mercê de tratamentos caríssimos que vão fazendo com que você fique cada vez mais escravo, seja de uma fisioterapia, ou seja de um tratamento alimentar, ou então um tratamento medicamentoso, ou de uma cirurgia. Você começa a ficar escravo dessas coisas, porque você está acreditando na linguagem que estão passando para você. Que linguagem é essa? Tratamento conservador, desgaste, tá? Qual outras palavras vocês ouvem que se assustam vocês? Que vocês ouvem aí? Você está com uma doença, né? É uma doença degenerativa. Quando você ouve essas coisas, doença degenerativa, desgaste, tratamento conservador, não lhe vem a ideia de que você entrou agora num túnel e que você vai gastar muita grana e que você vai ter que fazer um monte de coisa que isso não tem solução, que você não vai mais resolver isso, que você está ficando velho, que é por isso que você está tendo isso, já que é degenerativo, né? Nós precisamos reorganizar essas coisas todas. Que até hoje eu ouvi uma propaganda, incrível propaganda, né? Quando o pessoal quer divulgar e fazer propaganda do seu... Tá na moda hoje, né? De tu sempre falar o inverso das coisas. Então as pessoas, só para te chamar a atenção. Então eles vão lá, fazem uma propaganda falando o inverso da realidade, só para te chamar a atenção. Só que essa informação entra na sua mente. E você não tem como filtrar isso, porque entrou já.
E aí, você vai saber, quando alguém chega aqui, como eu digo para você, você tem solução da hérnia de disco, em 12 semanas você resolve isso, você fica assustado. Se capaz, como assim? Se até hoje todo mundo me disse que é degenerativo, todo mundo até hoje me disse que não tem solução, todo mundo até hoje disse que eu vou acabar na cadeira de rodas. Eu tenho gente que fala comigo, eu não tenho mais solução, eu estou com muletas, eu não vou mais poder andar, eu não sei. Mas também, aí pode ser que sim, pode ser que você fique sempre em muletas porque você deixou chegar nesse momento, porque desde o começo eles têm falado para você que isso é desgaste, que você não tem solução, enfim. A gente vai acreditando. Eu sei que tem uma porcentagem de pessoas que realmente precisam da cirurgia, realmente precisam fazer certas coisas para continuar vivendo ou sobrevivendo. Mas só que está sendo generalizado isso. Está sendo feita uma generalização do problema. E não se pode generalizar. Tem que se avaliar cada caso. E se você olhar dessa forma, que é um desgaste, que é alguma coisa que vai ser sempre assim, e aí você cai numa depressão, você cai numa tristeza, essa tristeza movimenta as tuas células para que elas não tenham mais força nem energia. Aí, além de você ter o problema da hernia de disco, você tem o problema da depressão. E como que você trata essas dores, depressão? Você trata com medicamento. Alguns de vocês não tomam nada, eu sei, mas ficam tristes. E os outros daí tomam lá alguns medicamentos que a pessoa deixa de ser depressiva, mas começa a dar efeitos colaterais em você. E aí você já não sabe mais se aquele seu diabetes é medicamentoso ou se é um diabetes porque você se alimenta mal. Você até muda a alimentação e continua na mesma. Você sabia que exercício físico também elimina diabetes? Sabia? Mas não acredito. Então, você tem que pensar que tudo em que você acredita pode se tornar realidade, porque você começa a agir de acordo e na direção do que você acredita. Sempre você vai agir em direção ao que você acredita. Por isso você tem que rever sobre o que você quer e rever sobre como você está pensando e avaliando. Mas me disseram que eu tenho desgaste. Tá, mas como assim desgaste? Se o disco precisa de movimento, o disco está desidratado, se ele está desidratado, não é porque você não tomou água, porque o nosso corpo ele tem água suficiente. Não é tomando água que você vai hidratar o disco, tem essa também. Não sei de onde que tiraram essa ideia de que você vai tomar água e o disco vai se hidratar. A hidratação do disco vem através de movimento. Se você não movimentar, não fizer o disco ser pressionado e solto, o disco não vai se reidratar. Você precisa criar impacto no disco para que ele se reidrate. Mas aí eu vou desgastar ele. Não vai desgastar, porque é o contrário. Isso é como aquele plástico que tu deixa parado, sabe? Que pega sol, que ele seca internamente. Quando aquelas réguas que você vai dobrar, ela quebra, porque é o quê? Tá seco. Então o disco vai romper quando ele estiver seco. E ele vai ficar seco porque você não movimentou, não teve essa pressão e soltura. Porque o disco, ele é feito de um tecido, ele é feito de é todo poroso, e quando você pressiona, o líquido que tem dentro sai. E quando você solta, o líquido que está fora vai para dentro. E aí ele troca as substâncias, e é isso que ele precisa. E aí tem outras pessoas que acreditam que é porque elas estão muito obesas, que estão acima do peso, que é por isso que tem hernia de disco. Mas eu conheço muita gente bem acima do peso que nunca sofreram de hernia de disco. Porque se fosse isso, todas as pessoas obesas teriam hernia de disco. E não é assim. Às vezes um cara magro, muito raquítico, tem hernia de disco. E aí como que você diz que é o peso? Eu estou muito acima do peso, por isso que deu hernia de disco. Aí a gente entra numa coisa assim, que começa a achar que isso não tem solução, né? Porque fica tudo confuso. E é muito mais simples do que a gente imagina. Então, não necessariamente você tenha que fazer um emagrecimento para resolver o problema de hernia de disco.
porque as pessoas magras não teriam, então, hérnia de disco se fosse pelo peso. Então se pensa que é a força da gravidade, o peso em cima do disco, que vai fazer o disco secar, que vai fazer o disco romper, que vai fazer o disco quebrar. Se fosse assim, nós não teríamos hérnias de disco em pescoço. Por quê? Porque a cabeça pesa muito pouco em cima de um disco. Pesa muito pouco. Então não é o peso. Não é o peso de você sobre o disco. São outras coisas. São outras coisas que fazem com que a hérnia de disco apareça. E entre essas outras coisas está a falta de movimento. Ah, mas eu estou desgastado, estou com desgaste. Sabe o joelho? Quando você faz um exame e dizem para você desgaste no joelho. Está com desgaste no joelho. No laudo não aparece escrito desgaste no joelho. No laudo aparece escrito outras coisas, mas aí o médico diz que você tem desgaste. É uma palavra fácil de te dizer, uma palavra fácil de acabar com a sua autoestima. E acabar com a autoestima chama-se efeito nocebo. É quando você incute na cabeça de uma pessoa que ela tem um problema, uma doença. Sabe, é quando você acorda bem, feliz, você olha no espelho, nossa, como eu me amo e tal. Aí você sai pra rua, alguém pergunta, tá tudo bem contigo? Você tá tudo bem. Aí uma outra pessoa pergunta, oi, o que você tem? Aí você começa a se abater pelas mensagens externas que vão colocando pra você. Ah, eu acho que tu não tá bem. Aí tu já vai pro espelho ver se tu tá bem ou não. Quer dizer, quando tu duvida da sua própria emoção, quando você duvida de que você está bem ou não, você já começa a adicionar na sua vida uma quantidade de coisas do efeito nocebo, que é o oposto do efeito placebo. Vocês conhecem o efeito placebo? O efeito placebo é o seguinte: quando você chega para a pessoa e dá um copo de água e diz para ela, toma esse copo de água que você vai melhorar. A pessoa toma e melhora. Como que o copo de água melhorou? Porque é um efeito placebo. Dizem assim, no sentido que a pessoa psicologicamente se sentiu melhor por receber um copo d'água, mas quimicamente aquele copo de água não teria trazido nenhum tipo de melhoria na estrutura da pessoa, tudo mais. Só que, gente, funciona. O efeito placebo funciona, porque a pessoa se sentindo melhor, qual é o problema disso? Pode ser efeito placebo, pode ser, mas a gente tem que usar também isso, ao contrário de usar o efeito nocebo, que é dizer para a pessoa que ela está com desgaste, que isso vai precisar de um tratamento conservador, que não é definitivo, né? Que o único definitivo é a cirurgia. É definitivo porque vai ficar sem disco, né? É definitivamente sem. Então, são coisas que vão sendo incutidas na sua mente. O efeito nocebo são palavras sutis que vão sendo incutidas em você e você vai desacreditando da cura. Você começa a acreditar que a hernia de disco é uma doença. Isso faz parte das diversas frases e diálogos que são construídos para levar você a um comportamento, e esse comportamento vai influenciar no resultado da sua coluna. Então você precisa trabalhar contra esse comportamento nocivo à sua saúde. Você tem que voltar a acreditar que você pode. Voltar a acreditar que isso não é o fim. Voltar a acreditar que você vai vencer tudo isso e vai voltar a fazer as coisas que você sempre fez. Agora vamos pensar assim, digamos que eu esteja totalmente enganado, que tudo que eu estou falando aqui não tenha, olha, nem 1% de verdade, né? Vamos dizer disso. Tanto faz se tem ou não tem, porque o fato é que se você começar a acreditar nas mentiras que sempre contaram para você, nas mentiras que você vai estar sempre doente, que isso é o efeito nocebo, você acreditar no efeito nocebo, em pouco tempo vai ser verdade que você não tem mais solução. E eu estou falando para você que a hérnia de disco é você que trata. A hérnia de disco é você que vai tratar.
Eu posso ajudar você mostrando o conhecimento que eu tenho, entregando esse conhecimento para você, para que você trate a sua hérnia de disco. Eu digo, mas como assim? Eu sempre achei que eu tinha que ir num cara que resolvesse. Gente, pelo menos 90% da sua hérnia de disco é tratada por você. E fica aí uns 10, então vou botar uns 20% aí, que é a minha ajuda para que você trate a sua hérnia de disco. Né? Sério, verdade? Sim. É tratamento diário. E não sou eu que vou fazer o exercício em você, é você que vai fazer o exercício e você que vai dar condições para o seu corpo e o seu corpo que vai se regenerar. Ou seja, está tudo nas suas mãos. E eu tirando das mãos de um profissional da saúde e colocando nas suas mãos, eu tenho certeza que você resolve. Vejam a diferença disso. Eu poderia agora dizer o contrário. Eu poderia dizer, não, o único jeito de você resolver isso é através do meu tratamento, através da minha forma de trabalhar, através dos meus equipamentos, aí eu estou tirando de você a capacidade de resolver seus problemas. Só um minutinho que eu vou buscar o carregador e já volto aí. Vou tentar carregar aqui, senão vai acabar a nossa conversa. Então, gente, eu quero trazer para você algo que talvez ninguém esteja falando. Talvez alguém já esteja falando isso. Talvez seja a primeira vez que você ouça isso. Mas quem tem a capacidade de regenerar o próprio corpo é você. Então, o que acontece? Você faz as escolhas. Você escolhe tomar um medicamento, que eu já falei aqui, o medicamento é um empréstimo que você faz. Você pede emprestado, você pede esse empréstimo pro medicamento, fazer uma mudança na sua química. Só que esse empréstimo ele tem juros e correção monetária, que são os efeitos colaterais, que aí você vai ter que fazer outro empréstimo para resolver o estômago, o fígado, o intestino, você vai ter que resolver todos os outros problemas que o medicamento está causando em você. Simplesmente porque você acreditou numa palavrinha, você acreditou que você tem uma doença. Hérnia de disco não é doença, assim como cortar o dedo não é uma doença. Assim como, vamos pegar outra ideia aí, assim como deslocar o ombro não é uma doença. Sabe? Fazer uma luxação de ombro não é uma doença. Epicondilite não é uma doença. São lesões, você tem lesões. Agora, se você olhar para a lesão como lesão, talvez você não precise tomar medicamento. Porque é uma lesão. Então, tirando esse efeito nocebo da vida da gente, essa linguagem que foi construída ao longo dos anos para deixar você preso a tratamentos, você começa a ficar cada dia mais preso a tratamentos que estão fora da sua capacidade. É incrível isso, e eu estou falando isso para vocês porque eu escutei hoje de manhã, chegou aqui no Instagram uma propaganda em que o fisioterapeuta dizia, nem sei se era fisioterapeuta ou médico, você não vai curar a sua hérnia de disco com manipulação na coluna, fazendo quiropraxia. Você não vai curar com tração na lombar. Você não vai curar com exercício. Você não vai curar... Cara, quando chegou no final, ele tinha falado no mínimo de umas 5 ou 6 técnicas e disse que nenhuma delas ia curar. Eu fiquei apavorado. Eu disse, então... Aí, sabe o que ele disse? Ele disse que a única forma de você curar seria você ir para uma clínica que tivesse todas essas técnicas. Aí eu fiquei extremamente apavorado, eu já estava apavorado lá no início, né? Porque colocou que até mesmo exercício físico não iria curar a hérnia de disco, daí eu já fiquei mais apavorado ainda. Mas o único jeito de resolver era ir para a clínica da pessoa. Era o único jeito, porque seria a única clínica no Brasil inteiro que teria todos aqueles equipamentos. Mas aí, gente, isso é totalmente restritivo e induz a pessoa a acreditar
que ela tem um problema que não vai ser solucionado. Se a pessoa mora lá no interior do Amapá, se ele mora no interior do Pará, aí a pessoa pensa assim, meu Deus do céu, aqui não tem essa clínica, então eu não vou conseguir, eu vou ter que viajar até aquela clínica para resolver meu problema. Então eu achei que foi uma propaganda ruim. Eu deixo aqui registrado assim, que eu me assustei com essa propaganda, ruim, totalmente nociva, tá? É um efeito nocebo isso, que faz você pensar que precisa de equipamentos e que um monte de outras coisas para resolver o problema de hernia de disco, quando não precisa. Sinceramente, o que você precisa é do conhecimento certo e trabalhar com esse conhecimento. Você ter o conhecimento e você buscar através do conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem sobre hernia de disco e dor hoje? Qual é o conhecimento que você tem? Eu vou na farmácia e compro um Tantri alguma coisa e aí aquilo resolve a minha dor. Então, você tem um conhecimento restrito, você vai buscar soluções restritas. Quando o teu conhecimento aumenta, as soluções que você vai buscar são maiores. Então, eu sou muito a favor de que você tome conta de um conhecimento que vai cada dia tornar você mais livre da dor. E esse o meu objetivo aqui, trazer para você que você se torne livre da dor. Quando eu me formei na fisioterapia, estava muito claro que o fisioterapeuta é o cara que vai instruir o paciente a ser livre de dor. Vai instruir o paciente. Eu achei isso muito lindo. Eu achei isso maravilhoso, porque então quer dizer que eu, como fisioterapeuta, eu posso ensinar as pessoas a sair das crises e das dores. E de fato, você pode viver sem dor de cabeça se você souber o exercício certo para tirar a dor de cabeça. Eu sei que tem momentos, como por exemplo na parte de oncologia, que as dores elas vêm por um CA. Mas esse é outro caso. Eu estou falando sobre a hérnia de disco e como estão usando a hérnia de disco como um pretexto para que as pessoas acreditem que isso é uma doença, como um pretexto para criar uma clínica extraordinária que, nossa, só com aquela clínica que tem ozônio, que tem não sei o quê, e aí parece que você só vai se safar do negócio se você passar por uma bateria de exames mirabolosos, você vai passar por um conjunto de tratamentos que parece que não acaba nunca mais, e só assim você vai... E que só se você encontrar a pessoa certa, o fisioterapeuta certo que... Gente, tem fisioterapeuta muito bom pelo país, pelo Brasil. Ninguém se forma, sabe? Ninguém se forma numa universidade... Que é só ele que se formou naquela universidade. Todo mundo se formou em universidade, todo mundo passou por aprendizado. Agora, como que o fisioterapeuta vai tratar você? Ele vai passar essa informação para você? Você vai aprender com ele? Você tem que ir para uma fisioterapia que você aprenda a lidar. Quer dizer, se você gosta disso, né? Porque talvez você não queira aprender e você queira continuar dentro desse efeito nocebo, aonde todo mundo diz o que quer para você, você ouve tudo o que lhe dizem e acredita em tudo o que vê. Então, quer dizer, é uma opção sua. O que eu estou lhe dizendo aqui é que hérnia de disco não é doença. Hérnia de disco é lesão. Hérnia de disco não é um desgaste. Porque a hérnia de disco, pelo contrário, ela só existe porque você não se moveu. E a hérnia de disco não precisa de tratamento conservador, porque no momento que ela desaparecer e seu corpo tiver as condições, você não precisa mais estar num tratamento. Você passará para uma outra etapa, que é a etapa de manutenção do seu corpo, que é como almoçar, é como tomar café da manhã, é como dormir. Dormir também é uma manutenção do seu corpo e ninguém diz que dormir é um tratamento conservador. Dormir é tratamento conservador? Se tu faz isso toda a vida, dormir é um tratamento conservador. Se tu toma café da manhã todos os dias, então café da manhã é um tratamento conservador para a sua fome. As palavras estão sendo muito mal usadas e maleficamente usadas contra você. Porque quem trata a hérnia de disco
É você. Ah, você vai dizer, mas como assim, Maurício? Quer dizer que eu não tenho mais que te procurar? Não, você me procura por quê? Porque você não sabe o que fazer. Então, quando você me encontra, eu lhe digo o que fazer. Depois que você aprendeu o que fazer, precisa de mim ainda? Só para tomar um café por aí, né? Só para a gente se encontrar e, quem sabe, passear um pouco. Quem sabe seja para isso. Mas se você aprende a lidar com a sua hérnia de disco, aí eu vou te dizer outra coisa. Outra coisa eu vou dizer para vocês. A maioria das pessoas que têm hérnia de disco não entendem que precisam de um tempo praticando um exercício, precisa de um tempo. A maioria vai no fisioterapeuta, leva os choquinhos, 3, 4, faz umas 4 e dizem assim, eu estou fazendo fisioterapia. Quem faz fisioterapia é o cara que faz a faculdade de fisioterapia. O fisioterapeuta, ele dá técnicas. Então você está indo no fisioterapeuta e a pessoa diz, eu estou fazendo fisioterapia. Então tu vai lá, tá fazendo fisioterapia, tu diz que está fazendo fisioterapia, eu estou fazendo pilates, eu estou fazendo musculação, Todas essas coisas você está usando de forma paliativa. E aí o que acontece? Uma hora que tu cansa e você para de ir. Aí você para de ir, piora e você diz que não funcionou a fisioterapia, que não funcionou o pilates, que não funcionou a musculação. E a culpa fica fora de você. E se a culpa está fora de você, a solução também ficou fora. No momento que você muda essa maneira de pensar, que você traz a responsabilidade para dentro de você, eu acho muito difícil de fazer isso, mas é a solução. Quando você traz a responsabilidade para você e você diz, eu sou responsável pelos resultados que eu tenho, então você precisa aumentar a quantidade de conhecimento. O seu conhecimento é pequeno, você busca soluções pequenas. Talvez essa solução pequena seja ir para a fisioterapia, ir lá, ficar lá na fisioterapia, levando choquinho a vida inteira e ver que aquilo não melhora depois de 20 sessões e você ainda dar o atributo de negativo para aquela fisioterapia. E aí eu concordo quando o médico vem a dizer que a fisioterapia não vai funcionar. Eu concordo, porque se você não participa do tratamento junto com o fisioterapeuta, não vai dar certo. Não vai dar certo. Repito, quem resolve a hérnia de disco é você. Se você não aprende sobre o que você está fazendo, você vai continuar lesionando o seu corpo. Você tem que parar de lesionar o corpo. Como que eu paro de lesionar o corpo? Maurício, me diz como eu faço. Não, aí eu vou te explicar como faz isso. Agora, quantas maneiras que você tem que está lesionando o seu corpo, como, por exemplo, flexão. Você está fazendo uma flexão desnecessária. Mas o fulano lá faz flexão. Não está percebendo a maneira que ele está fazendo, é diferente da sua. A flexibilidade que ele tem é diferente da sua. Às vezes a gente quer fazer o exercício tal qual o professor do yoga faz. A gente vai lá pro se ferrou. A gente não entende que nós estamos em estágios diferentes de saúde, e a gente tem que olhar para isso. A gente tem que começar a tomar a consciência de que cada um tem uma evolução. E aí começa o seguinte, você já deve ter ouvido falar de crenças limitantes, né? Eu comecei a entender que é incutido na sua mente crenças limitantes. Como tratamento conservador, é uma crença limitante. O tratamento conservador só é dado para quem tem patologias degenerativas autoimunes. Aí você precisa de tratamento conservador, que é um tratamento com uma pessoa junto com você o resto da vida. Agora, hérnia de disco não, gente. Hérnia de disco é algo completamente curável através de simplesmente exercício. E não venham me dizer que só exercício não funciona, porque tá errado. Você fazendo todo dia, você sai da hérnia de disco. Mas é você que tem que fazer. Tenho muita gente já que faz os exercícios que eu coloco no Facebook, no YouTube, que aqui no Instagram, até no TikTok. Gente que vai lá, assiste o exercício e começa a fazer, começa a melhorar. Aí, como que tu vai dizer que não funciona uma coisa? Para quê?
para incutir na tua cabeça que não funciona, para que você não faça nada, porque você pare e comece a acreditar que você está com um desgaste nesse caso e em todos os casos que eu já ouvi, desgastar dá a ideia de que você está gastando, que o movimento produz, mas é o contrário. Como num relacionamento, o relacionamento desgastou porque as pessoas pararam de se movimentar, pararam de criar um movimento diferente dentro do relacionamento. A hérnia de disco também vai acontecer um desgaste se você não fizer o movimento dos seus músculos, dos seus tendões, das suas articulações, dos seus ligamentos, das suas fáscias, de tudo que tem ao redor disso. Você pode optar por não acreditar no que eu estou falando, você pode optar por isso. Você pode acreditar que você tem um desgaste, que tem que ficar parado, então, para não desgastar mais. Você pode acreditar que vai precisar de tratamento conservador, você pode acreditar que você precisa de cirurgia, que é a única solução. Só que depois que você fizer a cirurgia, talvez você se arrependa, porque não vai eliminar a sua dor. Porque a dor é inerente ao ser humano, nós temos um corpo físico que a dor está sempre com a gente, como um alarme avisando que algo não está bem. Então sempre você vai ter uma falta, um excesso, assim como a fome. Quando um político diz, o presidente diz que o Brasil tem 200 milhões, se eu dissesse que o Brasil tem 200 milhões de pessoas que passam fome, que tem fome, o Brasil tem 200 milhões de pessoas que têm fome. Eu concordo. Porque eu tenho fome de manhã, eu tenho fome de tarde, eu tenho fome de noite. Então, eu tenho fome. Então, eu posso dizer que o Brasil inteiro tem fome. E agora eu posso usar isso como um artifício para fazer com que todos acreditem. Ninguém quer fome, né? A fome no sentido... É utilizar mal a palavra, vocês entendem? Então eu acabo induzindo as pessoas a acreditar que elas não têm solução, e aí então por elas acreditar que não têm solução, nada fazem, e realmente quando nada fazem, só piora. Aumenta o problema. Não é que você não tenha uma lesão, é que você não vai fazer nada para resolver a lesão. Então sim, quiropraxia resolve, sim, tração resolve, sim, pode ser, se você fizer isso, isso já resolve, isso já ajuda. Você não deve fugir dessas coisas, você deve ir atrás, você deve, na verdade, aumentar o conhecimento sobre quais as soluções que existem para o seu problema. E você deve procurar dentro dessas soluções qual que é a mais adequada para você. E parar de acreditar em frases que estão colocadas aí ao ar, né? Como desgaste, tratamento conservador, como se fosse conservar, você não vai conservar você, não. Achar que quem trata você é o outro, não, você que está buscando o tratamento, quem trata é você. Você deve dizer assim, estou me tratando com o Maurício. É diferente de dizer, o Maurício está me tratando. Se você disser, eu estou me tratando com o Maurício, quer dizer que você está sendo acompanhada pelo Maurício. Mas não é o Maurício que vai trazer resultado para você. É você que vai trazer resultado através do conhecimento que o Maurício vai passando para você. Um momento desses você se tem consciência de todo o conhecimento. E é por isso que eu criei um curso online, onde você entra, você aprende todas essas coisas, passa 1 ano acompanhado comigo. E depois é adeus, hérnia de disco, e viva a vida. E viva a vida. E o simples fato de ser uma coisa que é permanente, que você vai ter esse tratamento de forma permanente na sua vida, esse já é o fato que torna totalmente eficaz. Totalmente eficaz. Você saber o que fazer quando você tem problemas nas suas costas. Dor você nunca vai deixar de existir. Mas quando ela surge, você tem que saber para que lado você tem que ir para resolver. Porque fome nunca vai deixar de existir. Mas você tem que saber o que comer para eliminar aquela fome, aquela fraqueza. Depende muito mais de nós
de você, de cada um, do que de profissionais que podem dar um caminho para você. Você pode aceitar aquele caminho, ou você pode rejeitar aquele caminho, achar que não é para você. O caminho que eu ofereço é o caminho do conhecimento. O caminho do conhecer, entender. E a partir desse conhecimento e desse entendimento, você começar a desenvolver as coisas da sua vida. Você começa a se desenvolver. Você começa a trabalhar mais perfeitamente tudo. A gente precisa sair dessa roda viva, vamos dizer assim, né? Essa corrida de ratos, essa coisa de sempre achar que a gente depende de alguém. E a gente depende muito mais da gente mesmo e dos recursos que a gente tem. Eu posso ser um mentor, eu posso ser um auxílio nesse momento que você está em dificuldade. Mas é como os filhos, né, gente? Quando eles são pequenininhos, a gente ajuda eles a levantar e caminhar. Depois, eles crescem e vão à frente. Eles crescem e vão à frente mesmo. Eles dominam o próprio corpo e a própria vida deles. Então, quando você chega até mim com uma tal de doença chamada hérnia de disco, que é uma lesão, não é uma doença. E quando eu falo para você, não, isso não é uma doença, é uma lesão no seu corpo, isso já muda. Uma lesão? Então como é que eu curo a minha lesão? Então, para resolver a tua lesão, você vai fazer esse exercício. Aí você faz e se não é que é verdade, olha só, não sinto mais dor. Mas será que curou mesmo? Aí você vai fazer o exame e não tem mais a hérnia de disco. E aí? Para onde ela foi? Né? Como que era uma doença degenerativa se você regenerou? Não era doença. Não é doença. Isso é lesão. E se você consegue melhorar a tua lesão, melhora da lesão, o corpo cicatriza. E toda cicatriz, ela mantém uma espécie de memória. E você trabalha a memória também dessa cicatriz. E depois nem mais isso você vai ter. A importância, gente, de a gente não ser levado por propagandas, por palavras, por coisas que nos digam, que nos falem que é isso, que é aquilo que está acontecendo. E começar a entrar definitivamente por um caminho onde você possa saber o que está acontecendo com você e você nunca mais cair nessa onda da hérnia de disco. Nunca mais cair nessa situação. Talvez alguns de vocês queiram continuar onde estão e fazendo o que estão fazendo. Mas para aqueles que querem continuar como estão e continuar acreditando que a hérnia de disco é uma doença e uma patologia incurável e até degenerativa genética, eu apoio vocês. Vocês podem continuar com essa ideia. Agora, para aqueles que querem sair desse efeito nocebo e começarem a melhorar, podem contar comigo. Eu ajudo você a eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Basta que você venha comigo e eu lhe dou todas as chaves para você resolver isso, para sair dessas dores. Porque eu já tive 4 hérnias de disco lombares e uma cervical. E não tem mais. E esse é o fato, que você precisa entender que quando você conhece o caminho, só precisa andar nele. Só precisa andar nele. E a liberdade de movimento vai acontecer com esse conhecimento que você vai assimilando. Você vai sair de um herniado para passar por um livre de dor. Você vai fazer esse caminho de A até B. Então, para quem não está interessado nisso, nessa ideia, não devia nem estar assistindo eu, né? Para começar por aí. Só vai se irritar comigo, né? Porque eu vou falar a vida inteira que você pode sair da hérnia de disco. Se você acredita que a sua hérnia de disco é degenerativo e que você não tem mais solução e seus bicos de papagaio, você quer continuar com todos esses eu tenho, continue. Se você quer sair disso, quer passar para o efeito placebo e você quer começar a fazer uma mudança
no seu corpo, talvez você não consiga fazer essa mudança em 100%. Talvez você consiga 10%, mas já é melhor do que 0%, né? Eu tenho uma paciente muito querida, né? Que ela chegou até mim porque ela tinha hérnia de disco e estava sofrendo muito, com dor nas costas, dor no joelho e ainda com 2 joanetes no pé. E a gente começou um tratamento lá no ano passado, foi lá por junho, julho, a gente começou um tratamento. E ela veio tratando e a dor lombar subiu, não teve mais dor nenhuma. Ela tinha dificuldade de sentar, ela tinha dificuldade de ficar parada, tinha dificuldade de... Então, dificuldade para tudo, né? Não conseguia se movimentar, não conseguia ficar parado. Quando eu passei para ela os exercícios certos, ela foi fazendo, foi uma mudança total. E aí o joelho também precisava ser tratado. E aí, então, o que se fez? Mais exercícios. E o joelho foi perdendo aquela dor. E era um joelho que foi dito pelo médico que tinha um desgaste, que a única solução era fazer uma prótese. A única solução era uma cirurgia. Colocação de prótese. Ela não queria colocar prótese. E aí a gente foi tratando e eliminou completamente essa dor também. Já está correndo. Aliás, ela fez a cirurgia das joanetes. Estou só aguardando ela passar pelo período da recuperação, da cicatrização, para começar a fisioterapia. Assim que o médico der a alta para ela partir para fazer exercícios, a gente vai fazer. E essas mudanças a gente começa a ter quando a gente começa a acreditar em nós. E para de acreditar em palavras que são colocadas na nossa frente. Como desgaste, né, que disseram para ela, tinha desgaste, doença degenerativa. Aí você começa a pensar que está morrendo e morre antes da hora. Aí você passa a sua vida, sei lá, você tem 40, 50 anos, aí você começa a viver uma vida de dor e esperando chegar logo o final, porque você não aguenta mais quanta dor tem. Isso não é viver, gente. E não é nem sobreviver. Isso é martírio. E por que você quer se martirizar tanto assim? Porque você foi escutando essas palavras todas que ficam aí no ar. Desgaste. Mas da onde está o fundamento do desgaste, gente? Não tem fundamento isso. Não tem fundamento, porque se o nosso corpo se move e ele lubrifica, nosso corpo é feito de células. Não tem tijolinhos dentro da gente lá e nossas vértebras não são tijolinhos mortos, são vivos. Tudo em nós é vivo. E se a gente vai cair para a parte de depressão, a gente vai começar a morrer antes da morte. Só que você não sabe, mas tem uma coisa na nossa vida que é assim. Você tem um tempo de vida. Um tempo. Digamos aí que seja 100 anos. Se você usar esses 100 anos de forma equivocada, vai lhe faltar saúde para viver os 100 anos. E isso é como conta bancária, né? Se lhe falta dinheiro, você começa a sofrer, né? Então, se você falta saúde, você começa a sentir que está em débito com o seu corpo. E aí você faltou a saúde, mas não faltou o tempo. O tempo continua. E aí você vai ter que viver o restante dos seus 100 anos, né? Digamos que está com 50 anos e tem mais 50 anos pela frente. Você vai viver isso onde? No hospital? Onde você vai viver os seus próximos 50 anos? 20 anos, 30 anos, sei lá. Onde você vai viver? Você quer terminar a vida como uma pessoa que teve saúde até o último segundo? Ou você quer terminar a sua vida lamentando e se martirizando até o último segundo? Ah, mas as minhas doenças são difíceis de curar. Eu só estou falando da hérnia de disco por enquanto. Do quanto você pode resolver a hérnia de disco. E se você tirar essa dor do seu corpo, você vai ter um ânimo tão grande que as outras dorzinhas não vão nem fazer cócega. Seu diabetes nem vai nem mais se importar com ele se você não tiver mais dor nas costas. Porque se tem uma coisa que deixa a pessoa muito ruim é dor de joelho, dor nas costas e dor embaixo do pé. Essas aí são terríveis. Claro que tem a dor de ombro também, que é aquela que tu deita para dormir e fica a noite inteira ali, cronicamente, aquela dor terrível. Essas dores você consegue tirar.
Você consegue eliminar através de movimentos corretos. Você pode não acreditar nisso. E o fato de você não acreditar nisso levar você a tornar essa sua crença de que é impossível, torna ela verdadeira. Depende de você, do que você quer e qual o resultado que você quer do que você está fazendo. Se você quer tornar verdadeiro o efeito nocebo, ele será verdadeiro. Se você quer tornar verdadeiro o efeito placebo, se tornar verdadeiro também. Por quê? Porque quando você entende que pode haver uma cura e essa cura está dentro de você e você é quem faz ela, eu posso auxiliar você, eu posso dar o caminho para você, e é o que eu estou fazendo aqui, já há muito tempo que eu venho trazendo isso. No começo eu estava um pouquinho com mais dificuldade esse negócio de rede social aqui, né, de falar coisa e tal, mas hoje já está mais tranquilo para mim falar para você, né, que realmente você pode sair dos problemas que você está, você pode atravessar a ponte, pode fazer aquilo que tem que ser feito para sair de onde você está. E você não precisa de 5.000 técnicas para sair disso. Você não precisa da pessoa certa, a pessoa não sei o quê. Você precisa apenas de você. Você precisa de você trabalhando alguns exercícios, movimento e fazendo você sair disso. E muitos das coisas que eu ensino, muito delas, tá aí na internet aí, gente. Tá louco? Olha só. Ontem eu pensei, meu Deus, já ensinei tanta gente a fazer tanta coisa aí, né? Já tá tudo aí. Basta fazer. Basta fazer. Eu encerrei o curso no domingo, fechei as inscrições no domingo e avisei, né, que ia encerrar no domingo. Na segunda-feira tinha mais de 10 pessoas querendo entrar. Aí eu disse, olha, agora vocês vão ter que ficar na lista de espera, porque eu tenho que atender quem entrou para dentro do curso, né? Então fica na lista de espera. Eu lamento, né? Lamento isso. Mais adiante eu abro de novo, mas fiquem atentos quando eu abrir de novo. Porque se você está na lista de espera, como que faz para entrar na lista de espera? Você clica no link da bio e lá você se cadastra. E você entrou para a lista de espera, tá bem? Fica lá, aguardando, na lista de espera. Você vai entrar para um grupo de WhatsApp que é a lista de espera. Você vai ficar lá, esperando o momento que eu vou abrir de novo essa turma, que eu estou pronto para ajudar você. Eu ajudo você a eliminar dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Veja, vencer a hérnia de disco significa que você pode, através de um trabalho seu, eliminar essa hérnia de disco. Vencer ela. Porque hoje ela está vencendo você. Em várias coisas. E você está aceitando que ela está vencendo você. Você vai ter que se tornar um atleta da hérnia de disco. Você vai ter que se tornar um atleta, não um atleta de carregar peso, um atleta que elimina a hérnia de disco todos os dias. E fazer isso é muito simples. É como tomar café da manhã, fazendo um exercício leve e gostoso todos os dias. É isso que você precisa, é isso que você tem que fazer. Não precisa fazer mais do que o simples. Não precisa fazer mais do que o que você consegue fazer em casa. Você não precisa de aparelhos de pilates para eliminar a dor nas costas e vencer a hérnia de disco. Não precisa de aparelhos de musculação para fazer isso. Se você tiver uma garrafinha d'água em casa, você consegue fazer exercício. Se você tiver um tapetinho em casa, você faz exercício. Se você tiver um espacinho até em cima da sua cama, você pode fazer também. O mundo se tornou muito consumista, e aí quando aparece uma solução para a hérnia de disco, a gente acha caro porque tudo virou consumo. E aí quando a situação fica feia, a gente paga o que vale. Paga o que nos cobram, não o que vale. Aí te cobram 50, 60 mil reais por uma cirurgia que não vai ter resultado, mas você praticamente, quando você não fez nada para melhorar e você acreditou em todo esse efeito placebo, você praticamente disse, eu quero uma cirurgia. Eu digo assim, o meu tratamento não é para quem
O meu tratamento não é para quem não gosta, para quem gosta de cirurgia. Há uma pergunta aqui, vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Estou com endoscopia marcada. Estou no Pilates há 6 meses. Totalmente sem dor lombar. Hérnia calcificada. A hérnia, como assim hérnia calcificada? Deixa eu ver. A hérnia calcificou. Não, a hérnia não calcifica. Isso não é... Porque calcificar só se você está com bico de papagaio, tá? Porque a hérnia nem tem como colar cálcio no disco, tá? O que aconteceu, ela cicatrizou, tá? Então, ela teve uma cicatrização. Veja, você fez alguma coisa. E é isso que é importante. A endoscopia daí já é para outra coisa, né? Então, veja que você foi atrás de fazer o movimento. Agora ela não calcificou, a hérnia ela reduz, ela melhora e você tem os resultados de não sentir mais dor. Agora outra coisa que eu vou dizer, você pode sentir dor nas costas não tendo hérnia de disco. Você pode ter dor nas costas sem ter hérnia de disco. Por outras condições, por outras coisas. Então a gente não pode dizer que tudo é hérnia de disco. Às vezes a pessoa tem hérnia de disco e não tem dor. Já vi isso. Não tem dor nenhuma, mas ela tem a hérnia de disco. Tá lá. Mas como ela vive de uma maneira, praticando algum exercício, esporte e tudo mais, certo? Então, Márcio, parabéns. Parabéns porque você tomou a decisão, você foi atrás e desenvolveu. E quando a gente faz o tratamento e busca vencer, a gente vence a hérnia de disco. E continue no Pilates. Não saia, porque você precisa estar em movimento. Acontece que se eu disser aqui que Pilates é a única solução para resolver o problema de hérnia de disco, Pilates com equipamentos, né? Fazer equipamentos e tudo mais. Veja, a realidade de algumas pessoas é ter esses equipamentos próximos a elas. E a realidade de outras pessoas é não ter esses equipamentos próximos a elas. Então, o meu tratamento e aquilo que eu ofereço dentro do meu curso é para pessoas que também não têm nada desses equipamentos, não têm acesso a isso. Na cidade delas não existe isso. Então, é um tratamento tanto para quem tem esses equipamentos e tudo junto com elas, para quem não tem. É um trabalho que você vai desenvolver independente dos equipamentos que você tenha próximos a você. Que o Pilates é um negócio puxado, né? O Pilates é um tipo de exercício. Eu vejo o Pilates como um tipo de exercício para quem já curou a hérnia de disco fazer. Lá na frente, assim, fazer lá na frente. Para quem já eliminou a hérnia de disco, já está bem, eu vejo o Pilates como esse... Então você provavelmente teve uma pilateira muito boa trabalhando contigo. Porque o Pilates já é um exercício forçado, tá? Eu não vejo o Pilates como um exercício suave, assim, tem gente que vê assim, ó, o Pilates é suave. Não é suave, não. O Pilates é suadão mesmo. Pilates não é para qualquer um, tá? Então todo começo, ele exige um esforço inicial. E esse esforço inicial, ele é importante. O que eu venho trazer aqui é... Gente, existem maneiras de se resolver a hérnia de disco. Várias maneiras. E você não precisa... A gente não precisa criar restrições a isso. Assim. Eu digo, às vezes as pessoas perguntam, se eu tenho... Posso fazer pilates, que eu tenho hérnia de disco? Eu posso fazer... caminhar, se eu tenho hérnia de disco, eu posso correr se eu tenho hérnia de disco, eu posso fazer musculação se tenho hérnia de disco, eu posso fazer natação se tenho hérnia de disco, posso me agachar se tenho hérnia de disco. Aqui, ó, gostei disso aqui, ó. Eu tenho uma hérnia de disco com um fragmento calcificado. Desde que entrei no Pilates, ganhei consciência corporal, olha só.
Não, esse é o melhor ainda, porque você sabe o que está acontecendo no seu corpo. E você sabe o que está existindo, né? Vou fazer endoscopia para retirar esse fragmento. Pinça do sacro dural. É muito bom. Uma pequena cirurgia. Bom dia. Oi, bom dia. Tem 13 hérnias de disco. Aí eu tinha 4. Tô ganhando, tô ganhando. Totalmente solucionável. Muito bom, Márcio. Você vai resolver bem tudo isso. E olha, Márcio, olha só que interessante. Você é uma pessoa que tem conhecimento. Você acredita que poderia resolver tudo isso se não tivesse se interessado em conhecer o processo? É uma batalha, uma luta. Vencer a hérnia de disco é lutar, é se esforçar. Parabéns. Tá no caminho. Volte aqui depois que você fizer a sua endoscopia. Venha para cá. Fujam da artrodese. A artrodese, para quem não sabe, é juntar uma vértebra na outra, né? E ela pode acontecer pela própria natureza, através dos bicos de papagaio, você gerar uma artrodese e ficar tudo unido junto. Ou você pode fazer isso através de cirurgia. E aí juntar todas as vértebras, né? Juntar tudo, fazer... Aí, quando juntou tudo, aí, né? Aí é difícil de movimentar. 15 anos de luta e estudo. Parabéns, Márcio. Parabéns. Passou por todas aquelas dificuldades, passou por todas as questões de tristeza, depressão, espero, né? Eu imagino que você tenha passado por uma série de momentos que nem os outros mais acreditavam, né? Porque às vezes os outros, eles olham para você com pena, né? Pena de você ter esses problemas e tudo mais. Mas 15 anos de luta é pra caramba, muito bom, muito bom. A anquilose é uma coisa, assim. Você falou aqui, artrodese. Para juntar tudo, né? Inclusive, as pessoas, às vezes, elas têm a espondilite anquilosante, que vai juntando tudo, vai juntando tudo. Eu digo, nada melhor do que um exercício para que se anquilosar, que anquilose retinho. Bom dia, Zeca. Tudo bem? Fala mais, Márcio, fala mais, tá? Eu tô gostando. Olhem suas colunas com a barriga junto. Como assim, olhem suas colunas com a barriga junto? Conta aí. Tem que baixar a barriga. É isso? Tem que eliminar a barriga. O Pilates vai tirar a barriga logo, né? Quem faz Pilates não tem como ter barriga. Ah, mobilidade do quadril, né? Totalmente, totalmente. O quadril vai perdendo a mobilidade. Perde a mobilidade por várias coisas, nossa. Habilidade de fortalecimento dos músculos lombares e abdominais. Isso. Vai fortalecendo a lombar. Tenho 3 hérnias de disco, mas não faço nenhum exercício. Tenho 64 anos. Tem 20 o quê? Tá na hora de fazer algum exercício. Tá na hora de fazer. Quer essas hérnias aí.
Não é a idade que vai impedir você de buscar uma solução. Aliás, eu entendo assim que depois dos 40 anos, exercício físico não é uma opção, é uma necessidade. Você necessita de exercício físico, você precisa fazer. Tá? Então, é necessário, assim como comer, como dormir. Lembrem do músculo da alma, o psoas. Faz parte também. Aliás, o psoas ele fica bem encurtadinho para pessoas que ficam sempre o tempo todo sentado, né? O tempo todo sentado. Beleza, minha gente? Pessoal chegando aí, mas eu já vou encerrar. Márcio, prazer em conhecê-lo. Adorei os seus comentários de uma pessoa aí que está vencendo a hernia de disco tranquilo. Sabe que pessoas assim como você que vencem a hernia de disco têm um poder muito grande. É o poder que se ganha quando se tem uma vitória. Esse é um poder muito grande. E quando se tem derrotas, a gente se afasta desse poder no qual você tem se apoderado, né? Beleza, gente? Vamos encerrando por hoje aqui e amanhã eu volto para conversar mais. Grande abraço aí, Márcio. Grande, grande, grande abraço. E até mais. Um bom dia a todos.